Mas faça direito, porque senão o negócio estrala em casa, hein, rapaz? Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Estendam as vossas mãos, vamos orar por Ele. Senhor Deus e Pai, diante de Ti estamos, Senhor, mais uma vez, para primeiramente Te bendizer e engrandecer o Teu santo e eterno nome. Deus, queremos desde já apresentar a vida do Teu Filho, que já está nas Tuas mãos. Deus, continua usando Ele, Senhor, grandemente para falar com a Tua igreja. Deus, que os nossos ouvidos possam se fazer sensíveis, Pai, à Tua voz. Deus, que nós possamos entender, compreender o querer do Senhor para conosco. Usa o Teu Filho, Senhor, uma vez mais, para falar não aquilo que Ele quer, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Deus, continua a falar conosco, Pai. É o que Te pedimos, desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz. Amém. Salve a Maria Igreja, que a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui anunciando a palavra de Deus. Agradeço o pastor pela confiança, que eu não esperava, mas Deus chamou, tem que cumprir, né? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 14. Em seu versículo 22. Glória, glória. Te amamos, Jesus. Amém. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco e o vento soprava contra ele. E ele madrugava entre as 13 e as 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Até aqui, igreja. Podem vos assentar. Confesso, tô meio nervosinho aqui, tá? Mas é normal. Essa palavra eu achei muito interessante, que no dia que o pastor me convidou para poder trazer a palavra, Deus me deu essa palavra à noite, depois do culto. E eu fiquei orando para Deus: "Pai, se foi isso mesmo, você me confirma." E Jesus confirmou, e eu estudando, eu achei muito interessante a palavra, por causa que fala muito de fé e de medo. Muitas das vezes é isso que acontecemos com nós. Temos medo de algumas coisas que podem acontecer. Temos medo que pode acontecer algo que pode mudar nossa vida, mas só que para melhor. Mas só que temos medo dessa mudança, que pode afastar muitas coisas, muitas amizades, muitas coisas que temos. E o que eu achei de interessante é que quando Jesus mandou, ele falou: "Vá vocês, e eu vou depois." Isso muitas das vezes eu vejo nas nossas vidas. Muitas das vezes Jesus manda nós irmos primeiro, depois ele vai vir, para poder ver, testar a minha e a sua fé. Por causa que muitas das vezes somos infiéis, não temos fé, que nem Pedro. Pedro, ele poderia simplesmente andar sem medo, sabendo que Jesus estava no controle, mas não. Pedro temeu. Ele afundou na água quando que percebeu que o vento estava forte. Então,
nós temos que deixar de ter esse medo de mudanças na nossa vida. Por causa que se nós não sairmos do barco, a gente não vai ter milagre. Agora, você e eu, se a gente não sairmos desse barco, você pode ficar com medo? Pode. Mas só que esse medo, você tem que repreender esse medo. Você tem que falar: Jesus, eu sei que o Senhor está no comando, eu sei que o Senhor já mandou eu ir, então eu vou, sem medo. Do mesmo jeito que pode acontecer coisas boas, também pode acontecer coisas ruins, sim. Isso é um fato. E mesmo assim, a gente temos que acreditar. Mesmo que aconteça alguma coisa ruim conosco, com algum familiar nosso, quando que a gente está nessa caminhada, nós temos que ir. Muitas das vezes, quando que nós queremos vir, nós queremos se aprofundar em Cristo, nós queremos saber como que é a presença dele de pertinho, nós temos medo. Temos medo de nos aprofundar. Mas só que Jesus, eu lembro lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venha a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então a gente não tem que temer por uma tempestade, um deserto, não tem que temer. A gente tem que continuar firme, fiéis, por causa que se ele está no comando, ninguém para. O diabo pode até falar: vai cair. Aí Jesus chega e fala: não vai cair não, por causa que eu sou contigo. Por causa que o diabo, ele vai tentar nos parar. Por causa que aqui fala no texto, fala que no meio do lago aconteceu uma tempestade. Mas tem um porém. Jesus, ele já tinha passado por esse mesmo lago com os discípulos. Mas Jesus, ele estava no barco dessa vez. Mas ele estava dormindo. Então, ele estava dormindo e veio a tempestade. Imagina sem ele no nosso barco, o que pode acontecer? A tempestade pode ser pior. Mesmo assim, a gente temos que continuar firme, seguindo reto, em frente para o outro lado. Se ele mandou a gente ir, a gente vai passar, independente do que vai acontecer, independente do que do que vão falar pra gente. Nós temos que ir. Por causa que, se a gente não for, a gente não vai ter o nosso milagre que nós queremos. Mas só que, se a gente ficar parado no meio, que nem os discípulos, nessa segunda passagem, os discípulos não estavam com tanto medo, por causa que lá atrás, eles ficaram com medo da primeira passagem do lago. E nisso que eles ficaram com medo na primeira passagem, perceberam que Jesus acalmou a tempestade, eles falaram: essa tempestade está difícil, mas nós podemos passar. Tá difícil? Tá. Eu imagino um olhando para a cara do outro falando: tá difícil, né? Mas nós vai passar. Eles chegando e falando um para a cara do outro, olhando um para a cara do outro, falando: nós vamos passar. Porque Jesus, ele já acalmou a tempestade lá atrás, então a gente pode passar por essa tempestade. Essa é só mais uma batalha que nós vamos enfrentar. Mas mal sabem eles que Jesus estava preparando ele para um milagre que poderiam por vir. Por causa que tem dois tipos de cristãos: o que fica no barco e o que sai do barco. Agora, qual que você é? O cristão que fica no barco ou que sai do barco atrás da sua bênção? Por causa que o cristão que sai do barco, ele pode até ter medo, mas ele olha para si mesmo e fala: eu não devo temer, por causa que eu tenho Cristo em mim, e eu sei que Cristo pode me ajudar a passar por essa tempestade, a andar em cima das águas na tempestade. Agora, tem os cristãos que ficam no barco, que contam a bênção dos outros. É por causa que quem sai do barco conta a sua própria bênção, e o que fica no barco conta a bênção dos outros, né? Por causa que você tem que ter atitude, tem que tomar uma atitude e sair do barco para poder você alcançar a sua bênção. Porque se você não sair do barco, você não vai alcançar a sua bênção. Mas você quer a bênção, mas quer ficar no barco. Você não quer jejuar, você não quer orar, você não quer buscar, você não quer adorar, mas quer a bênção. Eu sei que é difícil ali ficar umas 4 ou 5 horinhas sem comer. É difícil, mas o que custa? Isso depois vai te fortalecer espiritualmente. É melhor você ficar firme, forte espiritualmente do que carnalmente.
Por causa que aqui a gente não temos nada. Aqui a gente tem que querer algumas coisas, que nem o pastor falou, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que almejar coisas aqui na terra, mas só que não ficar obcecados pelaquela coisa, por causa que o nosso bem maior, a nossa bênção maior é lá. É lá no céu onde nós vamos dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Onde nós vamos cantar no coral celestial. E quando que eu vejo Pedro, ele falou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir por cima das águas. Eu lembro quando que em Josué 1:9, quando Deus fala para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, por onde tu pisares, eu estarei contigo. Veio isso muito forte no meu coração. Eu falei: Deus, como que uma coisa lá no Velho Testamento vem se alinhar no Novo? Eu falei: Pai, é uma coisa surreal. Quando você pega para estudar, se aprofundar na palavra, você percebe que é umas coisas surreal que Deus faz conosco. E eu não sou nada curioso, né, irmãos? Eu nem pesquisei muito para pregar. Imagina, só fiquei uns tempinhos lá todo dia da semana pesquisando para pregar, né? Mas tudo bem. E eu gosto muito, o que me chamou mais a atenção, que foi no meio do mar, do lago, né? No meio do lago que veio a tempestade. Poderia vir no começo, poderia vir no fim, poderia, mas veio no meio. Por que no meio? Eu fiz essa pergunta para Deus: por que no meio, Pai? Por que no meio? É por causa que é no meio onde Deus vai te provar, para ver se você tem fé, para ver se você tem fé em continuar a jornada, para ver se você tem fé, para poder ver se você vai ter fé para suportar aquilo que ainda vai vir. Por causa que os fins dos tempos está aí, está chegando já. Daqui a pouco o anticristo aí já vem com sua marca. E a gente vai ficar como? Vai se render a ele ou vai continuar firme, fiel a Deus? O que eu acho muito interessante é que no meio veio a tempestade. E a tempestade foi muito forte, açoitava os barcos com muita força. E o que me deixou mais contente foi quando que Jesus vinha. É por causa que quando Jesus manda nós ir, tá vendo que tá chegando já as tempestades, ele vai encontrar você e falar: calma, filho, eu tô contigo. Filho, eu tô chegando aí para te socorrer. É por causa que tem vezes que ele vai mandar você ir sozinho lá, para poder ver se você vai conseguir fazer alguma coisa. Aí quando você perceber, quando você se tocar que você sem Deus não é nada, aí sim que a sua vida vai começar a prosperar. Aí sim que você vai começar a prosperar na vida. Aí sim que você vai conseguir realizar seus sonhos, vai conseguir realizar seus objetivos e vai conseguir grandes coisas que não veio nem no seu coração ainda. E Jesus, ele, por incrível que pareça, ele nunca deixa nós sozinhos. Ele falou para os discípulos: vão para o outro lado, podem ir, eu vou depois. E Jesus, ele foi depois, realmente, e entrou dentro do barco. O que me deixou também muito curioso foi a primeira tempestade e a segunda. Eu já tinha pregado sobre a segunda tempestade, mas quando que eu vim pregar sobre essa tempestade, eu vi que se alinhava as duas tempestades. Por causa que Jesus, naquele momento, na primeira tempestade, ele dormiu por falta de intimidade com os seus discípulos. Então, quando que Jesus estava no barco dormindo, a tempestade veio. E ele teve que se levantar e repreender a tempestade. Na segunda não, foi bem diferente. Na segunda, quando Jesus coloca o pé no barco, a tempestade cai. Acaba a tempestade. E sabe o que é o interessante? É por causa que a primeira vez Jesus repreendeu, a segunda Jesus só colocou o pé. É por causa que quando que nós temos presença com Jesus, quando nós temos intimidade, só basta a presença de Jesus do nosso lado, que a retaliação, o deserto, seja o que for, vai cair por terra. Por causa que o diabo pode se levantar, mas só que ele vai cair por terra. Por causa que o diabo não tem poder nenhum contra as nossas vidas. Pode até se levantar, pode, se levanta. Tem hora que eu falo que acontece algumas coisas na vida aí, né? Normal, sempre chega aí uns atribulados para falar que Deus é isso, que Deus é aquilo.
Eu olho para ele e falo, Jesus, não vou me estressar com o diabo, não. Porque se eu me estressar, eu vou perder minha santidade. Se eu perder minha santidade, eu vou querer ser que nem Pedro, né? Arrancar a orelha de Malco. Aí eu tenho que lembrar dessa parte. Então, às vezes nós não temos que apenas devolver no mesmo troco aquilo que o diabo vai tentar fazer conosco. O diabo pode levantar a tempestade que ele quiser. Pode estar uma briga enorme dentro da sua casa, na sua escola. Não interessa. O diabo vai tentar se levantar. Vai se levantar para cair. Por causa que quando que o diabo foi tentar se levantar na vida de Moisés com o faraó, ele perdeu. Por causa que o faraó foi morto pelas águas. E por incrível que pareça, essa foi uma observação minha que me deixou muito curioso mesmo, de verdade. Foi que das duas tempestades. Por causa que Jesus estava no barco. Jesus, mesmo estando no barco, aconteceu a tempestade. Então, mesmo com a presença de Jesus no barco, nós vamos receber provações. Para poder ver. Jesus, ele nos testa. Ele coloca uma prova aqui agora. Tá bom, passando. Daqui 2 dias já tem outra. Já tem outro urso e leão para matar. Então, é uma coisa inexplicável, por causa que foi no mesmo lago e foi a mesma coisa, só que teve diferença. A primeira não era controlada, a segunda provação era controlada. Por causa que a primeira Jesus repreendeu, a segunda Jesus só colocou o pé no barco, acabou a tempestade. E por isso é muito interessante, por causa que às vezes não é Jesus que coloca a provação, às vezes é o diabo mesmo que se levanta. E às vezes é Jesus que coloca a provação para poder nos testar. Por causa que se a gente não vivermos de provações, viver no banho-maria, a gente vai se afastar dele. E se a gente se afastar dele, a gente vai perder a santidade. Vai pro mundo. Vai quebrar a cara lá e depois vai voltar que nem cão arrependido. Ai Deus, por quê? Por que eu fui sair da tua presença? É uma coisa que, tipo assim, é melhor você ficar na casa do papai, estar na presença, mesmo que tenha as lutas, que você tá falando, pai, não aguento mais, vai me dar minha bênção não? Só vai ficar me testando. É melhor do que você ficar lá no mundo, que não tem nada para te oferecer, e você vai perder sua salvação. Você vai perder sua coroa, por causa de uma provação. Ah, irmão, vamos convenhar, né? É melhor ser provado aqui para poder ter sua bênção lá no céu do que tá no boi-maria aqui, mas só que jogaram pro inferno, né? É o que eu prefiro. Eu prefiro muito isso. Ser provado aqui para depois receber minha bênção lá, receber minha coroa. Que aí todos os dias da minha vida eu vou estar falando para ele, santo, santo é seu nome. Por causa que por mim teria culto aqui todo dia, né? Mas como não é assim, né, pastor? Por causa que é muito bom adorar a Deus. É muito bom você ter a presença dele. Mas também é bom, às vezes, ele se afastar de nós para que nós percebemos que sem ele a gente não somos nada. Por causa que a gente somos umas pessoas muito ingratas. Eu falo logo assim, logo. A gente é muito ingrato. Que Deus dá um negócio aqui pra gente hoje, nós agradece e tal. No outro dia a gente perde o negócio e fala, Deus, eu te pedi tanto, você me deu, me tirou. Pelo menos você teve. Melhor do que não ter. Tem muita gente que não tem nada lá fora. E você está tendo um privilégio de ter as coisas que Deus nos dá. Por causa que Deus, Ele nos dá o necessário. E o resto é presente. É que nem pai. Pai, Ele dá o necessário para nós, né? Que é alimenta, a roupa. E o resto é um presentinho. Que nem no nosso aniversário. Eu gosto de receber um mimo. Que nem meu aniversário passado. Meu pai veio com um carrinho. Eu não sabia que ele ia me dar. Aí eu achei, tá bom, pai. Vou ficar com esse carrinho, né? Obrigado. E por dentro eu falei, pô, Deus, por que não deu uma condição pro meu pai? Pra poder me dar um presente melhor, né? Mas, quando que eu vi,
eu reclamei à toa. Porque 3 dias depois, meu pai, graças a Deus, né? Meu pai me deu um negócio que eu queria muito. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei felizão, né? Eu falei, quando tiver a primeira oportunidade, eu vou usar isso aí. Quero nem saber. Então, é a mesma coisa com Deus. Deus, ele só vai nos dar o necessário. O resto é presente. E se ele quiser te dar, ele pode fazer promessa aqui. Pode fazer com promessa. Tá demorando, vai demorar. Mas só que é melhor demorar, a gente não conseguir o que nós queremos aqui terreno. E tá adorando a Deus para poder receber nossa bênção maior no céu. É por causa que as coisas terrenas, deixa aqui. A gente vai morrer, vai ficar aqui mesmo. Mas só que é melhor a gente deixar as coisas terrenas aqui, não ficar obcecados pelas coisas terrenas, do que perder a nossa salvação. Porque a nossa salvação é a coisa mais importante para o cristão. Perdão. E mesmo assim, a gente às vezes queremos mais as coisas terrenas do que a nossa salvação. Por causa que a gente quer um carro, a gente quer uma moto, quer um tênis bom, quer usar as melhores roupas. Fala por mim. Mas do que adianta ter tudo isso aqui e não ter a nossa salvação lá no céu? Tá queimando lá no inferno. Por causa que um dia eu pesquisei numa outra pregação minha, que aqui é onde nós mais oramos a Deus. Lá é onde mais é adorado Ele. E lá no inferno é onde Ele é mais aclamado. Por que Ele é aclamado? Por causa que eles vão clamar pedindo perdão. Deus, me perdoa. Pai, por que eu fiz isso? Pai, me perdoa. Mas só que Deus vai estar ouvindo. Por que você não falou isso quando eu estava na terra? Vai ficar aí agora, de castigo. Então, eu prefiro muito ir pro céu, passar por essa tempestade aqui e sair do barco para tentar alcançar minha bênção, se eu conseguir. Por causa que é que nem Pedro. Pedro tentou alcançar Jesus. Tentou. Chegou no meio, o vento soprou mais. Soprou, Pedro falou, eu vou nada. E afundou. Aí Jesus chega e fala, homem de pouca fé, tem que estar mais fé em mim. Tem que orar mais. Vai orar mais que você vai ter fé. É por causa que é assim conosco. Quando que a gente vê um vento mais forte, um pouquinho mais forte. Pode ser, a gente já está passando por uma luta, vem um pouquinho mais forte só. Só um pouquinho a gente fala, pai, vou desistir, não dá não. Dá não. Pai, tô cansado já de prova. E não ver meus resultados aqui. Então eu vou desistir, pai. Não adianta colocar Deus na parede assim não. Você acha que ele vai ligar pra você? Ele vai falar, tá bom, pode sair. Depois você vai vir que nem cão arrependido. É simples assim. Não que ele não vai deixar de te amar, não. Ele vai te amar. Ele nunca vai deixar de te amar. Por causa que nós somos filhos dele, criação dele. Somos a imagem semelhante dele. Então ele nunca vai deixar de nos amar. Mas sim, ele vai falar, pode ir. Quando você quebrar a cara, você volta aos meus pés. É porque é assim conosco. A gente tenta colocar Deus na parede, contra a parede, e falar, se você não me dá, eu saio. E Deus fala, então pode sair que eu não vou te dar. Por causa que é assim. Eu almejo muitas coisas aqui na terra, mas o que eu almejo mesmo é estar lá, adorando e ver a face de Jesus e podemos falar, pai, obrigado pelo seu sacrifício. Porque sem o seu sacrifício, eu não estaria aqui hoje. Quando eu chegar lá, eu vou querer muito abraçar Jesus e falar, pai, obrigado pelo seu sacrifício, Senhor. Porque senão, o que seria eu? O que seria o Pedro? Que o Pedro é falho. Eu sou falho, irmão. Sou muito falho. Em casa, às vezes, só por Deus. Às vezes. Só às vezes. Mas
a gente somos humanos, né? Fazer o quê? Nós vamos falhar todos os dias da nossa vida. Por causa do erro que nós cometemos lá atrás. Desobedecemos a ordem de Deus. Então não adianta desobedecer a ordem de Deus. Se Ele falou vai, você vai. Se Ele falou que você vai passar, você vai passar. E pronto, acabou. Ele já assinou embaixo. É que nem os nossos sonhos. Tem sonho que eu imagino assim na minha cabeça, né? Ele tem um papelzinho lá. É que nem o currículo. Tá o currículo lá dos nossos sonhos. E Deus está olhando assim. Pedro quer ser jogador de futebol? Não, não vai ser não. Vai ser pregador da minha palavra. Isso aqui tá bom. José Roberto. Quer ter mais um filho? Não vai ter não. Vai ser ministro da minha palavra. Esse aqui tá bom. É isso que eu imagino de Deus. Eu imagino Deus. Pai, é que nem o currículo, a gente ora, pede as coisas, aí o Senhor vai lá e vê. Não, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, vou assinar embaixo. Tá escrito, vai ser. Quando que ele assina embaixo, acabou. Quando que ele assina embaixo, pode ter fé que um dia chega. Um dia chega a sua bênção. Que nem eu queria, ano passado, é a história que eu acabei de contar, que eu fiquei feliz. Que Deus deu grana pro meu pai para poder ele comprar o que eu queria. Eu falei, pai, eu queria tanto essa chuteira. Pai, pelo amor de Deus, me dá essa chuteira. Aí eu sentei do meu lado, meu pai perguntou, tava chegando meu aniversário, meu pai perguntou, filho, o que você quer de ganhar de aniversário? Eu que nem penso nem nada, pai, você quer saber mesmo? É caro. Aí ele falou, quero, mostrei. Eu fui lá, pesquisei, mostrei pra ele, ele falou, tá bom. Esperei. Não chegou minha bênção? É só esperar. Agora, se você quer ser apressadinho, quer ser o papalégua, pode sentar e esperar, que não vai chegar não. Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Por causa que tem que passar por essas tempestades aqui. Deus, ele vai... Quando você querer uma bênção, você vai querer uma bênção, certo? Todo mundo quer uma bênção, né? Mas tem que passar por essas provas aqui primeiro. Passou pelas provas, Deus falou, tá aprovado, passou sem questionar, orou no lugar de questionar, jejuou. É seu, toma esse aqui, ó. Todo seu. Agora aproveita que já vem mais tempestade. É porque é assim. Vem a bênção, aproveitamos um pouquinho. Aproveitou um pouquinho, vem a tempestade. Porque é assim, né? Porque se a gente viver solto da rédea, a gente quer fugir. Eu sei, pai. Entendi a olhada aí. Entendi, pai, a olhada. Medo disso aqui em casa. Medo disso aqui em casa, gente. Vocês não têm noção quando eu chegar em casa. Voltando. Porque quando Deus solta a gente um pouquinho da rédea, fala, fica aí, vai, pode saindo. Eu não vou te provar agora não, mas quando que eu provar, se prepara. Se prepara que o negócio vai ser estreito. Mas só que vai ser estreito se você fazer direitinho da graça de Deus, você vai ter outra bênção. Agora, se você não fazer da graça de Deus, vai continuar essa aprovação. Nem que passe 20 anos, vai começar a tempestade de novo. Você vai ter a bênção, pode ter a bênção. Tudo bem, teve a bênção, ganhou a bênção, aproveitou, usufruiu da bênção. Vai vir a tempestadezinha aqui, passou de novo. Passa de novo pela tempestade. Porque é assim, quando acaba uma tempestade, já vem outra. É que nem aqui em São Paulo. São Paulo é o tempo do São Paulo é doido, né, gente? Então, uma hora tá sol, daqui a pouco chove. Aí tá sol de novo, chove de novo. É a mesma coisa que nós e Deus. Deus, ele vai falar, vai passar mesmo pela tempestade, só um pouquinho, vai passar. Mas passou pela tempestade, chegou do outro lado, acabou, gente. É a melhor coisa. É que nem a nossa caminhada com Cristo. Nossa caminhada com Cristo vai ser uma tempestade imensa. Imensa. Pode ser a tempestade que for. Se a gente continuar fiel, a gente vai ter nossa bênção lá no céu.
nós vamos poder ajoelhar lá e falar: Pai, muito obrigado pelas provações, porque sem as suas provações eu não estaria aqui hoje. Sem sua tempestade eu não estaria aqui hoje. É que nem eu e você. Você acha mesmo, se nossa vida tivesse boa, quem ia querer vir pra cá? Não precisa responder. Quem ia querer vir pra cá? Ninguém, eu acho, né? Eu acho, meu ver. Então, mesmo com a gente tendo as provações é para poder a gente falar: Pai, é isso, Pai. Eu preciso de você, independente do que aconteça. Eu preciso de você. Se meu dia for bom, eu preciso de você. Se meu dia for ruim, eu preciso de você. Por causa que sempre vai ter alguma coisinha no nosso dia para poder tentar tirar a gente do sério. Que nem aconteceu hoje. Aconteceu com meu pai, né? Que o trânsito pegou ele. Ali é para tirar ele do sério, para poder ele falar: também não vou vir mais pro culto também não. Com a minha tia aconteceu um negócio lá que eu não prefiro não contar. Aconteceu um negócio com a minha tia lá em casa hoje. Aí veio um leão aí, né, querendo intimidar minha tia. Eu não estava em casa no momento, mas eu tenho que ouvir minha tia contar, para poder tirar a paz dela, para poder ela falar: eu passei por isso aqui hoje, você acha que eu vou pro culto? Vou nada. Vou não. É isso. Todo dia que tem culto, pode perceber, todo dia que tem culto acontece alguma coisa para poder a gente não ir. Pode ter certeza, acontece alguma coisa. O carro quebrou, veio um atribulado antes do culto falar alguma coisa que não é do agrado de Deus, e você ficar bravo, ficar vermelho de raiva, para poder você não vir para o culto. Por causa que toda vez que nós não viemos para o culto, a gente perdeu uma bênção, por causa de uma tempestade. Agora, quando que nós passa pela tempestade, passa pelas lutas do dia a dia e vem para o culto, com certeza você ou vai sentir Deus, ou você vai chorar, ou Deus vai falar com você. Alguma coisa vai acontecer, que seu culto não vai ser normal. Eu falo por experiência própria. Já aconteceu isso comigo, que eu choro que nem criança no outro salão. Minha tia me consolando, falou: filho, para de chorar, não dá. É muita presença. Porque quando que Deus ele fala: filho, hoje é seu dia, acabou, vai vir provação, vai vir um capeta se levantar contra nós. E vai falar: você não vai pro culto não, você não vai receber essa bênção aí não. Você vai sair da igreja e vai ficar comigo aqui no inferno. É por causa que é assim, porque o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não vai querer que nós herdamos a salvação. Ele vai ser uma tempestade na nossa vida, vai ser um impedimento na nossa vida. Por causa que Satanás, ele ama mexer com o cristão. Ele ama. Ele dá umas cutucadas assim falando: vai não. Ó, aproveita que tá frio, fica debaixo das cobertas, liga a Netflix, faz uma pipoquinha, vamos assistir um filmezinho. Acabou, não vai pro culto hoje. Aí você vai ficar lá, vai ficar sem a presença de Deus, vai ficar frio, vai ficar morno lá. É que nem Quarto de Guerra. Quem assistiu já Quarto de Guerra, eu só assisti um trechinho, gente, que eu dormi. Quarto de Guerra, a velhinha lá, ela pergunta pra moça: você quer café quente ou gelado? A moça fala: morno. E ela dá o café gelado. É assim, é com Deus, ou você é quente ou você é frio. Por causa que crente morno não existe. Você tem que ser quente mesmo, tem que ser do fogo. Por causa que cristão do fogo, assim que eu falo fogo, não é reteté aqui não, é cheio da presença. Por causa que reteté é normal, gente. Eu ainda vou saber como é que é um dia. É uma coisa que eu quero muito, venho orando muito, mas Deus ainda não abençoou não. Tá vindo as tempestades ainda na minha vida. Normal. Mas
quando que eu passar essa tempestade, sentir Deus ser batizado aqui no Espírito Santo, eu vou vir aqui contar meu testemunho e falar: é muito bom. Gente, quem não é batizado no Espírito Santo, tenta buscar aí, gente, que é bom. Eu vou poder vir aqui e falar isso depois que eu passar minha tempestade. Por causa que a tempestade, ela vai vir muitas vezes na nossa vida, já falei isso, eu sei, mas eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês, que a tempestade pode vir, pode ser do tamanho que for, você vai passar, se você crer. Se você não crer, vai ficar nessa mesmice até Jesus vir. Aí, antes de Jesus vir, vai vir o anticristo, né? Aí vamos ver se você vai querer ficar do lado de Jesus ou vai ficar querendo ficar do lado do anticristo, né? Porque é difícil, eu sei, as provações, as tempestades, mas fique firme. Você vai ser fiel. Seja fiel, que você vai passar. E aqui eu agradeço minha oportunidade e as palmas. Agradeço o nome do Senhor.